Caros filhos, no dia de hoje, a Igreja celebra, de modo geral, a memória da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, né? Nossa Senhora do Sábado, como em geral é chamado o dia de hoje, dia de devoção próprio a ela. E também Santo Antônio de Santana Galvão, este grande santo do Brasil. Mas no dia de hoje o Senhor também vem a nos chamar, neste continuar aquilo que já vem nos mostrando há alguns dias, esta realidade de corresponder à unidade com Ele, este chamado, este reforçar da nossa união com o Senhor. Ele já vem nos mostrando, fazer este olhar para nós, não sermos hipócritas, como ontem ele chamava a nossa atenção, ter este olhar, né? Ter este fogo que o Senhor quer atear em nós para esta correspondência, para este amor, para esta unidade plena. E assim nosso Senhor vem aprofundando. E hoje ele coloca uma realidade, aquilo que ele coloca diante de nós para que mudemos, para que nos convertamos. E aquilo, né, do qual, né, Padre Francisco Fausto tem um livro que pode nos ajudar muito, né, a arte de aproveitar as próprias faltas, o Senhor coloca assim para nós. E as nossas como a de outros. E por isso, hoje no Evangelho chegam alguns, né, que vêm a apresentar ao Senhor, né, a notícia a respeito de alguns galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue a sacrifícios oferecidos, né? E a primeira impressão é justamente ver, olha, a atrocidade que aconteceu com eles, né? E a primeira coisa que se inclinam é fazer a relação, como por vezes se está apresentado de algum modo, né? Se eu tenho um castigo e um castigo drástico, né? Como, por exemplo, a lepra, como uma morte deste tipo, como, né, alguma doença como a cegueira ou ser mudo, então é consequência de um pecado da própria pessoa ou um pecado dos pais, que depois nosso Senhor mesmo vai corrigir. Não é uma consequência. Nosso Senhor não fica castigando os pais, colocando castigo em meio aos seus filhos. Tem essa correção. E nosso Senhor coloca exatamente isso. Pensais que eles são mais pecadores que vós, porque aconteceu isso a eles? Pensais, né, que aqueles, e aí ele traz uma notícia precedente, né, a torre de Siloé que cai sobre alguns judeus. Pensais que esses judeus que morreram desta forma são mais pecadores que vós? Não. E ele coloca isso, mas salientando: se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Morrereis de algo atroz. Morrereis de modo drástico. Tereis esse morrer é ter um castigo que não é meramente para esta vida, mas em relação à vida eterna. Este ato da unidade com Deus que é perdido. E assim, nosso Senhor vai nos apresentando e coloca-nos uma realidade. E qual a realidade que ele coloca, né, em meio ao que ele apresenta depois em uma parábola? A parábola da figueira em meio à vinha. A figueira que não dava frutos, que não produzia aquilo que deveria. E aí, nosso Senhor coloca, não, arranca, dá mais uma chance, né? O cavar em volta, o colocar adubo. E o colocar adubo tem esta realidade. Colocar os erros. O que é o adubo, né? Aquilo que está morto, aquilo que não é bom, é o esterco, é colocar isso, né? Da própria planta, as folhas que foram preparadas para ser um adubo, né? Ou então o excremento de animais. Ter este cavar e colocar o erro seu, o erro de outros, para que possa se mudar, para que diante dos erros se busque algo mais, uma correção, uma transformação e assim passe a produzir frutos, frutos que correspondam ao querer do Senhor, frutos que correspondam a esta unidade. E é exatamente isso
Exatamente isso que o Senhor apresenta quando, por meio de São Paulo, quando fala aos romanos desta relação. Aqueles que pertencem à carne fazem aquilo que é fruto da carne. Não, os frutos da carne, frutos que jogam para baixo, frutos que buscam as coisas deste mundo, aquilo que é superficial, os prazeres, os anseios, aquilo que nos dias anteriores vínhamos apresentando, né? Uma pessoa que é soberba, quais são os seus frutos? Este voltar-se para si, o querer, as contendas, o achar que só está certo e o fechamento. Uma pessoa que é muito vaidosa, então ela quer ser benquista e tal, mas está vazia. E são relações frívolas, somente de elogios. Não tem mudança. Uma pessoa luxuriosa busca seu prazer, um prazer superficial, não uma relação de verdade, não uma relação de amor, não uma relação de correspondência, mas uma relação fria e vazia. Uma relação de uso, meramente. Uma pessoa que é, né, avarenta, este autofechamento em si, do querer somente as coisas para si, o querer o dinheiro, os bens, o querer, né, o não conseguir dar-se, mas simplesmente o ter o seu tempo para as suas vontades, para os seus quereres, e assim ela vai ficando aprisionada. Estes são os frutos. Mas quando a pessoa é de Deus, quando, né, ela dá esta correspondência espiritual, então ela se abre. Uma pessoa que é casta sabe amar, sabe dar-se. Uma pessoa, né, que não é preguiçosa, mas que tem, né, ordem, a virtude da ordem em si, então ela vai conseguir alargar o seu dia, vai fazer as coisas bem, com empenho, porque sabe o que tem que fazer, quando deve fazer. Uma pessoa, né, que é humilde, ela cresce. Ela não tem esses apegos às vaidades, mas ao contrário, ela sabe ver os seus erros, ela sabe buscar melhorar mais. Ela, ela tem verdadeira amizade e não se baseia nos elogios frívolos e superficiais. Estes são os frutos, estes frutos de correspondência que buscam e visam não o que está aqui neste mundo, mas a vida eterna. E é isso que o Senhor apresenta. Se, porém, Cristo está em vós, embora vossos corpos sejam feridos de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Somos feridos, temos ainda essa inclinação ao pecado, mas se buscamos esta mudança, se buscamos a vida da graça, se nos confessamos regularmente, se buscamos corrigir os nossos erros, se diante dos vícios e pecados que estão arraigados eu busco corrigir, buscando orações, penitências, uma mudança, então eu tenho esta mudança em mim. E é isso que o Senhor quer de nós, que tenhamos vida, que tenhamos correspondência nele. Esta unidade, ser movidos pelo Espírito, dar frutos de verdade, ser verdadeiramente uma boa figueira, que dá os frutos que Deus quer, pede e procura em nós. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor pede e nos dá este tempo. Este tempo que é esta vida para podermos mudar, para podermos dar frutos. E por isso o Senhor concede as graças, concede, né, colocar este adubo, mostrar-nos os nossos erros para que saibamos mudar, saibamos ter vida de verdade. A Virgem Maria não teve pecados. A Virgem Maria é imaculada, mas soube, diante de tudo aquilo que era externo, né, os erros dos outros, aqueles que depois lhe seriam confiados como filhos, porque ela é mãe, ela é verdadeiramente a nova Eva, a mãe de todos os viventes. Verdadeiramente, ela é a mãe da igreja e sabe aproveitar as faltas para levar os seus filhos a Deus. Recorramos a ela, para que ela possa nos ensinar, em meio aos nossos erros, a ter esta mudança e corresponder àquilo que o Senhor nos chama. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.